Não, ele vai me arrebentar. Vai ficar tudo bem. Esse episódio começa com um flashback do Joel e do Tommy ainda crianças. Seria aquele episódio perfeito pra colocar no episódio 1 ou no episódio 2, cara. Pra mostrar a relação dos dois irmãos, quando o irmão iria perder o outro após a morte do Joel pelas mãos da Abby. Eu acho que cairia bem legal naquele episódio. Não, se fosse você, o Joey já estaria no meio do caminho pra Seattle. Estaria se fosse pra salvar minha vida. E aqui já mostra por que a série, eu acho que quis mostrar pra nós como o Joel não é aquele cara perfeito, porque ele não teve uma criação perfeita através dos maus tratos que ele acabou tendo com o seu pai, falando ali pra ele que também maltratava e era maltratado ainda mais pelo seu próprio avô, no caso, né, pelo avô do Joel, pelo próprio pai do pai dele, aonde ele recebia espancamentos absurdos. Mas nunca desse jeito, nem perto. O cara chorando ali, tanto que é um ator muito bom que a gente conhece ali da série de White Lotus. O cara mandou bem demais nessa pouca cena aqui, deu pra passar o porquê que o Joel também acabou fazendo algumas merdas e atrocidades na vida dele, mesmo estando nessa era pós-apocalíptica de zumbis, digamos assim, e o cara, no final desse episódio, repetindo a mesma frase pra Ellie. Mas eu sou um pouco melhor do que meu pai foi. E quando for sua vez, eu espero que seja melhor que eu. E espero que você seja melhor do que eu. Cara, muito legal esse arco do personagem. Só que é como se a série falasse, ah, então o Joe fez merda mesmo matar todo mundo. Eu espero que você seja melhor que eu. Aquela parada que... Sabe, eu acho muito legal o Joe como ele fala assim, cara... Eu faria tudo de volta pra salvar você porque eu amo você e foda-se o mundo, eu amo você, eu quero proteger você, não importa o que aconteça. Pra mim, o erro do Joel ali, né, tirando o fato de matar milhares de pessoas, centenas de pessoas, né, eu acho que o maior erro do Joel foi ter mentido pra Ellie. Porque você é egoísta. Porque eu te amo. Sem falar que nesse começo aqui da relação do Joel com o irmão dele, ele descobrindo que o irmão comprava maconha, que é justamente o que ele acaba vendo ali a Ellie meio que fazendo coisas erradas no ponto de vista dele, quando ela estava adolescente, igual o Tommy estava, e ele lembrando isso, tentando saber lidar com a Ellie de uma forma melhor que o pai dele lidou com seus filhos. Mais bonita que aquela que eu fiz no seu violão. E pelo menos aqui, neste episódio, nesse penúltimo episódio que tivemos a participação do Joel, se você não percebeu, a abertura voltou a trazer novamente o Joel na abertura. Certeza que no próximo não vai estar sozinha a Ellie de novo e não vai ter mais o Joel. Agora, cara, certamente não vai mais ter o Joel em The Last of Us. Sabe o quanto isso é triste? Sabe o quanto isso é triste, meu irmão? Sabe o quanto isso é triste? Então o episódio começa de fato ali após a abertura, que foi mudada originalmente para como era antes, com a Ellie e o Joel aparecendo. Vemos aqui o Joel encontrando brinquedos para os filhos do Seth, aquele cara que faz os preconceito wishes para a Ellie. E aí você deve estar pensando, o que o Joel acabou trocando ali com o Seth pelos brinquedos? Foi justamente o bolo de baunilha que ele acaba entregando de aniversário para a Ellie. Tomara que o Seth saiba fazer bolo melhor do que escrever. E em seguida mostra as habilidades do Joel como carpinteiro para nós, como a gente já vê no começo do segundo jogo, quando a gente vai lá sair para matar a Abby, cara, antes de sair da cidade de Jackson, a gente vê todo o quarto do Joel com diversas coisas de carpintaria, até os equipamentos para fazer tudo aquilo que ele acaba fazendo ali, e a gente vê aqui na série também ele botando a mão na massa, e meu, que talento! Que talento, o cara toca, o cara canta, o cara mata, o cara esquarteja, o cara faz tudo e ainda mais sabe fazer um violão impecável desse? Tá de sacanagem. E aqui ele faz o violão com um símbolo de mariposa, utilizando ali as referências dos livros que a Ellie estava vendo sobre mariposas, falando do propósito dela e qual é o significado da tatuagem que ela faz no seu braço, referente a toda a história dela, por causa da mentira que o Joe acabou contando pra ela, por causa do final da primeira temporada, onde ele mata todos os vagalumes para eles não matarem ela, para conseguirem a cura para o Cordyceps. E vemos aqui que a Ellie queimou o próprio braço na cozinha, simplesmente tacando o braço no fogo para justamente esconder a mordida que ela tinha para voltar a utilizar mangas curtas novamente. Piada que ela acabou falando ali para a Dina nos episódios anteriores. É que eu quero muito usar manga curta de novo.
Eu queria muito usar manga curta de novo. E detalhe aqui pro quarto da Ellie com a faca fincada na mesa em cima, exatamente quando a gente vai começar o segundo jogo de The Last of Us, a gente encontra o quê? A faca enfincada na mesa de cabeceira no início do jogo, quando a gente vai sair antes de fazer a missão com o Jesse, tá lá exatamente igual. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. É nesse momento, então, que o Joel fala que vai dar aulas para Ellie e ela exige ali que ele toque uma música e cante para ela. O Joel dá aulas para ele de tocar violão também nos jogos e ela também faz a mesma coisa aqui. Só que eles adaptaram essa cena aqui lá do começo do jogo, onde o Joel vai lá cantar uma música para Ellie com um violão, que é justamente Future Days, que é a música onde a Ellie toca lá no teatro. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. A música ele canta lá no começo do jogo e toca pra Ellie quando ele está na garagem. Adaptaram essa cena aqui para a cozinha. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. A música canta basicamente ali pelas palavras do Joel o que ele acabou fazendo pela Ellie quando ele matou todos os vagalumes. Our future days is of you and me. É o que ele acaba dizendo no final desse episódio, que também diz no final do jogo, a última cena praticamente do jogo, aonde o Joel conta pra Ellie que se ele pudesse voltar no tempo, que se ele pudesse fazer tudo de volta, ele faria novamente. E aqui ele conta o motivo porque ele ama ela mais do que tudo. Mas se eu tivesse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. E a Ellie acaba citando uma frase que também diz no jogo que não foi tão horrível assim. Daí, Não foi horrível. Não foi horrível. Então temos mais um salto temporal um ano depois. E é esse salto temporal de um ano depois, que é no museu, um dos momentos mais legais que tem no segundo jogo, na minha opinião, poderia cair justamente muito bem no episódio anterior, aonde ela toca Future Past e ela lembra justamente desse flashback aqui do museu. É um arco e flecha? não. É uma pistola d'água? Mostra pra ele tentando adivinhar qual vai ser o presente do Joel esse ano para ela. Ela também acaba citando diversas frases que ela diz exatamente igual ao jogo. É um dinossauro? É um dinossauro. É um conversível? Dinossauro, carro conversível e também uma ninhada de gatinhos. É um conversível. O que você vai fazer com o conversível? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? É uma minada de gatinhos? Minada. A única diferença aqui nessa cena, cara, é que a Ellie na série está utilizando uma camisa de manga. E no jogo ela está utilizando uma regata. Mas pelo menos a camisa é listrada assim também como do jogo. A Ellie nesse momento fala que gostaria de começar os seus treinamentos para fazer suas patrulhas com o Jesse, que é justamente o que ela está fazendo no início do primeiro episódio aqui da segunda temporada. E quando a Ellie vê o dinossauro, a gente tem aqui takes extremamente idênticos ao do jogo. Tá zoando. É um dinossauro! Joel! Gostou? Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! É palavra por palavra, com menos palavrão do que tem no jogo. Olha pra mim! Subi num dinossauro, caralho! Eu subi no dinossauro, caralho! Aqui no museu eles pulam uma boa parte do que tem no jogo, onde a gente acaba vendo diversos dinossauros e tudo mais, e tem várias partes legais no jogo, com ela brincando no telefone e até mesmo pegando um chapéu meio que Indiana Jones entregando pro Joel, tanto que a gente vê esse mesmo chapéu aqui no quarto da Ellie, lá na garagem. Então, cara, eles tiveram esse momento aqui também com os dinossauros, só que a série decidiu não mostrar. Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. Joel, é pra você. Engraçadinha. Agora, algumas coisas que teve bem parecido com o jogo, e esse episódio aqui é uma das coisas que mais tem coisas parecidas com o jogo, é ver a parte do museu na questão espacial. Tem até mesmo aquele corredor com paredes cheias de estrelas, e olha só o quanto o Joel é esforçado para agradar a Ellie. Ele até mesmo foi lá e deu uma polida ali no planetário para ela ficar brincando igual ela brinca com o jogo. Funciona? Alguém deve ter limpado. Ei, Joel, você sabe o nome de todos os planetas?
Eles pulam o carro de sonda lunar que tem no jogo, que eles acabam entrando ali e subindo no carrinho, e eles vão direto ali para uma cabine de um foguete espacial da Apollo 15. Você vai pro espaço. Tem que ter um capacete. O Joe até mesmo para a Ellie, falando para ela não entrar antes sem utilizar um capacete. Como é que você vai pro espaço sem um capacete? Exatamente a frase que ele diz no jogo. Ele entrega uma pedra para ela quebrar ali uma vitrine. Não tem no jogo, mas pelo menos ele dá aquela oportunidade para ela escolher qual capacete ela quer, exatamente como fazemos no jogo. Que demais. Cara, é frase por frase aqui as coisas, sabe? Ela fala que tem até cheiro de poeira e espaço dentro do capacete. Tem cheiro de quê aí? De espaço e poeira. Tem um monte de coisa igual do jogo e eu só vou listando aqui e mostrando pra vocês, tá? Primeiro tem a Ellie ali brincando com os botões e fazendo vários barulhinhos com a boca, fingindo que tá realmente acontecendo as coisas. Depois o Joe vai lá e entrega uma fita cassete pra Ellie com a gravação do lançamento da Apollo 11. Cara, igualzinho. Feliz aniversário, garota. Feliz aniversário, garota. Ele até mesmo fala, feliz aniversário, garota. Deu o maior trabalho pra encontrar isso. É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Ela coloca no mesmo tocador de fitas e bota até o mesmo foninho. Ela fecha os olhos e começa a contagem. A partir dos 30 segundos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. 30 seconds and counting. 30 seconds and counting. Eles fazem uma mudança na tela ali do lançamento como se fosse real e acontecendo de verdade. A única coisa é que só não mostraram o espaço pela janelinha como fazem no jogo. 2, 1, 0. All engine running. 2, 1, 0. All engine running. E depois, cara, toca até a mesma musiquinha ali, aquele violãozinho gostoso ali, cara. E sem falar depois, o Joe fala, mandei bem? Mandei bem? Tá de sacanagem comigo? Mandei bem. Tá de sacanagem comigo? E a Ellie, tá de sacanagem comigo? Cara, sério, a lagriminha de felicidade do Joe é a mesma que a minha vendo essa cena, exatamente igual, até porque é um dos meus momentos favoritos do segundo. Quando eles estão voltando ali do museu, a Ellie para e percebe os vagalumes, lembrando justamente da mentira que o Joe conta pra ela, da qual ela sempre suspeitou, e eu jogando o segundo jogo, imaginei que ela sempre soube disso desde o início, até porque o final do primeiro jogo também dá a entender isso. Tá tudo bem? Tá. Agora tem mais um salto temporal para basicamente aqui 2 anos e o Joel pega a Ellie ali no quarto com a tatuadora, aquela mulher que a gente viu lá no primeiro episódio, quando ela vai fazer a missão ali com a Dina e ela tem aquela mulher ali fazendo a patrulha com elas, dá uma encarada e o episódio ignora total, só dá um foco na cara dela. Pois é, foi a tatuadora que fez a tatuagem na mariposa para esconder ali a queimadura no antebraço da Ellie. Ainda não tá pronta, vai ficar melhor quando preencher... Tá. Tem diversos posters do Nirvana espalhados pelo quarto e a Ellie utilizando maconha exatamente da mesma maneira como o Tommy estava usando e o Joel tentando proteger o irmão do seu pai. E aqui tem uma cena mó legal do Joel com a Ellie, mostrando que mesmo a menina recusando o cara, querendo sair de perto dele, o cara vai lá e cuida dela. Quando ele vê que ela tá saindo ali da casa escondida no meio da madrugada, o cara fala, não tem como você ficar na garagem, tu vai morrer de frio lá. Que é melhor você ter seu próprio espaço. Só me dá uns dias pra ajeitar as coisas por lá. E ele fala que vai arrumar pra ela poder ficar lá, pra ela ter o espaço dela, pra ela ficar mais longe dele, mostrando como que mesmo ela querendo ficar longe do cara, o cara ainda cuida e protege ela. E temos aqui também o começo da suspeita do Joel com a Ellie, aonde ela sempre soube o que aconteceu e ele sempre tinha medo de enfrentar ela sobre sobre os vagalumes. Ele vai lá, pergunta o significado da mariposa, ele confunde com o significado da borboleta. Elas mudam e crescem, não é isso? Porém, aqui ele vai pesquisar lá junto com a psicóloga, onde ela acaba dizendo o seguinte, que a mariposa tem o significado ali de, na verdade, libertação e transformação, além de morte.
Justamente do porquê ela deveria ter morrido pelos vagalumes. E a mariposa? Morte. Até porque vemos mais pra frente as anotações da Ellie, aonde tá escrito: você tem um propósito maior. Achei bem legal eles focarem nessa parte aqui e deu pra ver como a atriz e o Joel juntos ali, cara, mandam muito bem juntos em todas as cenas. Sério, mandaram bem demais nesse episódio. Tem diversos erros nos outros episódios espalhados por eles ali nessa temporada? Tem. Tem algumas mudanças que não agradaram? Tem. A gente tem que reconhecer que nesse episódio aqui mandaram bem demais. Isso aí. É meio simbólico. Ah, saquei. Então, basicamente, mais um salto temporal. E eu acho que esse salto temporal aqui poderia encaixar nesse episódio justamente. E talvez deixar o outro lá, o finalzinho, pro final, realmente, quando vai aparecer a trama do final do jogo de verdade. Deixa aquela parte do final do jogo pro final do jogo, cara. Porque quando você tá lá jogando e tá lá no ápice, no final da parada, e corta pra aquela cena do Joel conversando com a Ellie lá na varandinha no Ano Novo, cara, pega todo o clima, entendeu? Pega todo o clima do porquê que ela, sabe? Do porquê que acontece no final do jogo. E tá, tem esse erro aqui que eu já falei, mas vamos continuar analisando essa parte desse flashback em específico. Começa com a Ellie ali fazendo várias anotações e perguntas pra pegar o Joel na mentira. Como um grupo de saqueadores pegou eles de surpresa. Onde os saqueadores mataram os vagalumes, a forma que a Marlene simplesmente sumiu e morreu, e também outras pessoas imunes, e por que nenhuma apareceu. Como a gente fugiu? Só que aí o Joel resolve levar a Ellie pra sua primeira patrulha, onde ele nunca deixava ela, já que ela tem ele tem meio que a guarda dela, e ele finalmente deixa pra poder ter esse momento de reconciliação. Por mim você tá pronta. Pra quê? Sua primeira patrulha. Dá até dozinha dele falando que eles podiam fazer mais vezes juntos pra ficarem juntos por mais tempo. Mas podia ser legal fazer isso mais vezes. Passar um tempo juntos. E a Ellie, poucas ideias com o Joel já não aguentando mais o cara, não aguentando a mentira, e ela também não conseguindo enfrentar o Joel pra, sabe, limpar os panos. Então escutamos ali pelo walkie-talkie ali que o Eugene ficou infectado, e é pro Joel e a Ellie lidarem com aquilo. Infectados a norte de Pineapple, o Eugene e o Adam precisam de reforço. O Eugene é aquele personagem que a gente conhece lá, que tem um bunker embaixo de uma loja perto da cidade ali de Jackson, que o cara plantava maconha. Adaptaram o cara para ser o marido ali da psicóloga, da qual ela sente uma completa raiva pelo Joel. Justamente também pelo fato dele ter mentido pra ela. E você quer validação? Não. Na real, nem fodendo. É nesse momento, então, que o Joel fala: ó, você lembra do que eu te ensinei? Mostrando que o Joel ensinou diversas táticas de sobrevivência para a Ellie. Lembra do que eu te ensinei? Eu sou sua retaguarda, você é a minha. Tanto que no jogo, cara, tem uma parte quando a Ellie chega ali em Seattle, ela acaba encontrando alguns caras torturados, amarrados, como fossem perguntas, e ela reconhece na hora que aquela ali era uma tática de sobrevivência, de tortura do Joel, que o Tommy acabou utilizando. O Joel me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Mostrando aqui que o Joel, de fato, ensinou diversas coisas bem pesadas pra Ellie, pra conseguir sobreviver nesse apocalipse, cara. Aqui mostra essa tática ali de um dando cobertura pro outro, e no jogo foi dessa outra maneira. Eles encontram o Eugene, o Joel já quer matar o cara logo na hora, porque ele não quer arriscar a vida da Ellie nem de outras pessoas, quer eliminar a ameaça o quanto antes. A Ellie então fala pro cara esticar o braço, contar até 10, que é exatamente a mesma tática ali que a Marlene fazia com a Ellie. Agora conta, devagar e com clareza, de 1 a 10. 8. Não fode. Estica o... Pra ver se ela não estava infectada de verdade, até porque ela foi mordida. E a Marlene meio que todo dia fazia a Ellie fazer isso, mostrar isso aqui pra ela, pra realmente ter certeza que ela era imune. Ela fala pro Joel não matar o cara, porque o cara queria ver ali a esposa, e quando o Joel fala, eu juro... Eu juro. Ela já sabia. Ela sabia nesse momento que se ele matasse o cara, a outra parte lá, aonde ele jurou no final da primeira temporada... Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.
ela saberia que ele também mentiu, se ele mentisse agora. Então o Joe vai lá, mata o Eugene, mesmo sabendo que podia talvez conseguir levar pra mulher, ou pelo menos esperar a Ellie chegar ali pra mostrar que, tipo, né, olha, eu matei realmente porque o cara se transformou e tudo mais. Não. Eu tô vendo. Ele vai lá e mente pra Ellie novamente. Só o que ela precisa saber, mais nada. É o certo a se fazer. E aqui, cara, quando eles vão lá entregar o corpo pra psicóloga, dá a merda, entendeu? Dá a merda porque o Joe tenta contar uma mentira absurda. Ele se executou. Não foi isso que aconteceu. E a Ellie vai lá, então, conta a verdade, fazendo a mulher ficar puta com o Joe. Ele implorou pra te ver. Jurou pra nós dois. Depois deu um tiro na cabeça dele. E quando a Ellie fala, você jurou? Não é você jurou que não ia matar o Eugene. Você jurou? Com todo respeito, assim, o Eugene não era o motivo do eu juro dela. Era, na verdade, os vagalumes. O eu juro que o Joel realmente não matou os vagalumes e tudo que ele tinha dito que era mentira era verdade. Era esse eu juro dela. E é interessante ver essa parte aqui com o Joel falando. Se você ama a pessoa, você não precisa ver ela, porque a pessoa que você ama tá sempre na sua visão. Sempre quando você fecha o olho, você vê a pessoa que você ama. É o... Cara... Ver o rosto dela, por favor. Se você ama alguém, sempre vê ela na sua mente. Olha quantas camadas, entendeu? Como a história do jogo é boa e como eles souberam trabalhar essa frase aqui nesse episódio. Pelo menos no roteiro nesse episódio que tá muito bom. Porque, cara, essa frase aqui do Joe é... Sempre que ele fecha os olhos, ele vê a filha dele. Cara, que pesado, que da hora. E temos agora um salto de mais 9 meses chegando na festa de Ano Novo, aonde acontece ali aquele flashback no final do segundo jogo que a gente já viu anteriormente lá no primeiro, segundo, terceiro episódio. Não lembro, acho que era o segundo episódio. Só que dessa vez do ponto de vista do Joel. A Ellie conversando com o Jesse, só que do ponto de vista do Joel dessa vez, e o Joel conversando com a Maria, onde a Maria fala o que é realmente o significado de família, que mesmo você não gostando da pessoa, mesmo a pessoa não gostando de você, mesmo a pessoa não concordando com as suas opiniões, com os seus ideais e tudo mais, família ainda é família, sendo o tio chato ou o tio ranzinza. O tio zangado é família. E família sempre se cuida quando precisa. E é por esse mesmo motivo aqui que o Joe vai lá e protege a Ellie, que não importa, mesmo ela não querendo ser protegida, mesmo que ela não querendo ser cuidada, o Joe vai lá e tenta cuidar da Ellie mesmo assim, porque isso aqui é o que família faz. Tá tudo bem? Eu não preciso da sua ajuda, porra. E temos a famosa conversa do Joe na varandinha da casa dele, tocando violãozinho e a Ellie indo lá conversar com ele. E cara, essa cena aqui teria ficado melhor no momento em que ela acontece no jogo. Tá bebendo o quê? Café. Tá bebendo o quê? Café. Vai tirar todo... Cara, que cena que eles vão botar daí na hora, entendeu? No final do jogo, não quero dar spoiler pra quem não jogou aqui, mas quando eu chegar lá, entendeu? Quando eu chegar lá, que cena que eles vão botar lá pra passar? Vai perder o peso. Botar essa cena aqui, nesse episódio todo compilado de flashback, vai perder. Já perdeu. Já perdeu. Porque se repete a cena... Perdeu o impacto dela, cara. Então, tirar essa cena aqui, quando ela devia estar sendo mostrada lá no momento, no ápice da parada, no auge do negócio, pra quebrar o clima e... Uou! Não vai ter mais. Imagina, eu espero que realmente a série vai lá e me surpreenda no final com alguma coisa pra ser mais impactante e mais incrível do que o jogo acabou sendo. Embora as cenas são boas, mas isso aqui é porque a série foi lá e pegou todas as cenas exatamente iguais como acontece no jogo. Com o Joe falando, tá tomando ali o café, o que ele trocou? Ah, foi algo meio vergonhoso que eu acabei trocando por esse pouco de café. Onde consegui? Com aquele pessoal da semana, um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. O Joe acabou trocando. Hã? O que o Joe acabou trocando? As pessoas já estipulam aqui, as mais sensatas, que na verdade ele acabou trocando equipamentos, armas, armamentos, munições, coisas realmente necessárias para sobrevivência ali em troca de um pouco de café. Mas a galera, como é zoeira, né, já fica estipulando o que ele acabou trocando pelo café, hein?
Depois disso, tem a mesma frase que o Joe fala pra Ellie, que da Dina ser namorada da namorada dela, e que se a Dina quiser ficar com ela vai ser uma menina de sorte. Ela é sua namorada? Eu não faço ideia das intenções dela, mas ela seria sortuda se ficasse com você. Ela é sua namorada? Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela, mas eu sei que ela será sortuda se ficar com você. Igualzinho, tá? Igualzinho. E tem até a frase da Ellie. Eu sou tão burra e você é tão escroto. É tipo assim, cara, você é tão fofo, você é tão gentil comigo, mas também é um cuzão ao mesmo tempo comigo, cara. Você é muito escroto. Eu sou tão burra. Como você é escroto. Eu sou tão burra. Como você é escroto. A Ellie conta pro Joe que ela sempre soube que ele mentiu de verdade. E aí ela vai fazendo as perguntas que não tem no jogo, que é legal ver o Joe ali, cara. Pedro Pascal mandou mó benzão nessa cena, aquele dele chorando, e ela fazendo as perguntas, e ele falando a verdade. Meu Deus do céu. Eles podiam fazer uma cura. E quando ela diz, eu não vou conseguir te perdoar, mas eu vou tentar, cara, é foda. É foda porque veio diretamente do jogo, isso aqui é muito foda. Eu acho que eu nunca vou conseguir te perdoar. Mas tô disposta a tentar. E o mais foda ainda é o Joe falando, Ellie, legal, você não gostou, legal, mas cara, se acontecer 1 milhão de vezes, eu vou fazer 1 milhão de vezes a mesma coisa, porque eu te amo, mano. Cara, isso aí é puro Joe, entendeu? É foda, né? É foda. Mas se eu tivesse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Você acha que o Joe fez o certo? Ou você acha que o Joe fez o errado? Pra mim, o erro do Joe foi ter mentido pra Ellie. Eu consigo super compreender o ponto de vista do Joe. É errado por matar pessoas, legal. Mas na situação que o cara tava ali, cara... Entendeu? O que você acha? Fala aí nos comentários.